Olá a todos, meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje é dia de mais um vídeo de análise e como jogar. E o escolhido para hoje é o jogo da Red Cathedral. Este é um jogo da Devir Games e é um jogo que dá de 1 a 4 jogadores, com 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 80 minutos. Então, este é um jogo onde vamos ser arquitetos, engenheiros, mestres de obras que vão ter que, entre nós, construir a Catedral de São Basílio em Moscovo, na época dos czares. De seguida, vamos então ver como é que se joga este da Red Cathedral da Devir Games. E começamos com a preparação do jogo, colocando o tabuleiro principal no centro da mesa. De seguida vamos adquirir as cartas de quadrante. Vamos adquirir uma carta de cada uma. Vamos baralhar essas cartas de quadrante e aleatoriamente vamos colocá-las num dos locais para as quais estão feitas e vamos virá-las para a frente. As restantes cartas podem sair do jogo. A seguir vamos pegar nos tokens de recursos redondos, vamos colocá-los na mesa, virados para baixo, vamos baralhá-los e vamos colocar aleatoriamente em cada um dos círculos no interior da rondela. A seguir vamos pegar nos dados, vamos baralhá-los sem ver e vamos tirar aleatoriamente um dado. Vamos rolar esse dado e vamos colocar com o valor a partir do espaço que está à frente do recurso de pontos com a cruz. E vamos então colocar um em cada um dos espaços que estão à frente, seguindo então as setas no tabuleiro. A seguir, vamos apanhar as cartas de planta de construção, que são as que têm então a imagem da catedral. Vamos escolher o número de jogadores que está a jogar. Vamos dizer que é 3 jogadores, portanto vamos retirar as cartas que não são de 3 jogadores, que tem aqui então, vamos apanhar só as cartas que têm aqui 3 carinhas. As restantes tiramos de jogo. Vamos baralhá-las e vamos aleatoriamente escolher uma. Agora vamos ter que construir, exatamente como está nesta planta, a catedral para ser construída. Portanto, temos 5 portas. Portanto, vamos baralhar as portas e vamos colocar 5 portas. As restantes saem de jogo. Depois vamos colocar as do meio, as torres do meio. Portanto, baralhamos as cartas com as torres do meio. E vamos colocá-las de acordo com como está a carta de construção de planta. E finalmente vamos adquirir as cúpulas. Vamos baralhar. E vamos colocar as cúpulas da forma como está explicado aqui nas cartas de planta de construção. Esta e as restantes saem de jogo. E agora finalmente vamos virar todas as cartas para o outro lado. De seguida vamos adquirir as peças quadradas de oficina ou as de bónus. Vamos retirar aquelas que não correspondem ao número de jogadores. Se estivermos a jogar um jogo apenas de 2 jogadores, todas as peças que tiverem aqui 3 mais jogadores serão retiradas de jogo. Como isto é um jogo para 3 jogadores, estas peças também entrarão. Vamos virar todas as peças e vamos baralhá-las. Depois, aleatoriamente, vamos retirando e escolhemos onde começar e vamos retirando uma peça, vamos virá-la e vamos começar a colocar então, em cada uma das cartas, uma peça bónus da oficina.
desta forma. Todas as restantes serão retiradas de jogo. Vamos fazer um armazém de moedas ao alcance de todos os jogadores. Vamos fazer um armazém de tijolos ao alcance de todos os jogadores. Um armazém de madeira. Um armazém de pedra. Um armazém de ouro. Um armazém de joias verdes. E um armazém de joias roxas. De seguida, os jogadores irão retirar um tabuleiro da cor que escolherem e irão adquirir todas as peças da sua cor. Isto é, todos os estandartes, todos os ornamentos e o marcador de pontos. O marcador de pontos será colocado no espaço 2 da trilha de pontos de renome. Vamos jogar com a versão avançada, portanto, vamos virar o tabuleiro para essa versão que é esta daqui. De seguida vamos colocar os estandartes, as bandeiras, nos locais respectivos. 4 na régua e 2 nos espaços brancos. Finalmente vamos colocar os ornamentos nos respectivos sítios. Um no espaço do dado vermelho, outro no espaço do dado amarelo, a porta no espaço do dado verde e a cruz no espaço do dado azul. Depois, o primeiro jogador irá receber 3 moedas, que vai ser o seu dinheiro inicial, que os irá colocar ao pé do seu tabuleiro. O segundo jogador, que é o jogador que está imediatamente à esquerda do primeiro jogador, irá receber 4 dinheiros. O terceiro jogador, que é o que está a seguir no ponteiros do relógio, ganha também 4 dinheiros. E o quarto jogador, se houver, irá ganhar 5 dinheiros. E depois está pronto a iniciar um jogo de The Red Cathedral. O objetivo de The Red Cathedral é ganhar pontos de vitória. Os pontos de vitória são feitos através da construção das várias secções da Catedral de São Basílio, dominar o maior número de secções nas várias torres e utilizar vários tokens de bónus, de pontos, e no tabuleiro principal, de forma a ganhar o maior número de pontos possível. Um jogo de The Red Cathedral irá decorrer por turnos consecutivos, começando no primeiro jogador e indo pela esquerda a favor dos ponteiros do relógio. Cada jogador irá fazer uma de 3 ações possíveis. Poderá ir reclamar uma das secções da catedral, poderá construir uma das suas secções reclamadas e poderá recolher os vários recursos na rondel do tabuleiro principal. Além disso, ainda terá também 2 ações bónus que pode fazer. Isto irá decorrer até que um dos jogadores conseguir construir a 6ª secção na catedral. Quando isso acontecer, o jogo irá terminar. No jogo de The Red Cathedral existem 2 tipos de pontos. Existem os pontos de renome, que são representados por uma cruz, e existem os pontos de prestígio, que são representados pela águia de 2 cabeças do czar. Se eu ganhar pontos de renome, eu vou andar no trilho por baixo. Isto é, se eu ganhar 3 pontos de renome, eu andarei 1, 2, 3 pontos de renome. Se eu perder pontos de renome, eu andarei, então, 1, 2, 3 pontos de renome. Se eu ganhar pontos de prestígio, eu vou andar para o ponto de prestígio próximo mais perto. Portanto, se eu ganhar 1 ponto de prestígio, eu vou ganhar, então, 1 ponto e vou mover para aqui. Se eu ganhar mais, por exemplo, se eu ganhar 3 pontos de prestígio, eu andaria então 1, 2, 3 pontos de prestígio. Se eu perder pontos de prestígio, também andarei para trás pelos pontos de prestígio. Portanto, se eu perder 2 pontos de prestígio, andarei 1, 2 pontos de prestígio para trás. Para fazer a ação de reclamar ou reivindicar uma
das secções da catedral, o jogador irá adquirir uma das suas bandeiras ou estandartes que tem no seu tabuleiro, independentemente de onde retirar, poderá retirar daqui ou daqui, e irá escolher uma secção que ainda não tenha uma bandeira de outro jogador ou sua. Iniciando sempre por a parte do fundo. Ou então, se já houver alguma bandeira na parte de baixo, ele poderá colocar na parte de cima. Isto é, ele só poderá colocar uma bandeira se por baixo tiver outra bandeira já reclamada. Quando colocar o estandarte, ele vai recolher então uma peça de bónus de oficina. Essa peça de bónus de oficina ele terá duas escolhas. Ele poderá escolher adquirir a peça pelo seu bónus ou não. Se adquirir a peça por o seu bónus, ele terá que pagar 3 dinheiros ao banco. Irá então escolher um dos locais que ainda não tenha uma destas peças de bónus. No entanto, não poderá escolher o local branco enquanto estas bandeiras não forem retiradas. Se escolher então não pagar os 3 dinheiros e colocar então o bónus virado para baixo, ele irá colocá-lo por cima de um dos sítios e dos ornamentos. Esse ornamento estará trancado e não poderá ser utilizado durante o resto do jogo. No entanto, se ele escolher pagar os 3 dinheiros, ele irá então colocar esse token no sítio que não tenha um, irá pegar no ornamento que retirou e irá colocá-lo no local respectivo no centro do seu tabuleiro. A partir de agora, este ornamento está disponível para construção. Imediatamente o jogador irá fazer então este bónus. Neste caso será o bónus do dado branco. Isto é, ele vai receber uma e apenas uma vez o bónus de onde está o dado branco, independentemente do número de dados que lá estiver no sítio onde ele está. Se ele tiver reclamado um bónus de recurso, ele irá fazer o mesmo, pagando os 3 dinheiros, colocando o ornamento no sítio, e irá ganhar simplesmente o recurso que está aqui. A outra ação que os jogadores podem fazer é adquirir recursos. Para isso, eles irão andar com os dados na rondel para os espaços que possuem os vários recursos. Os espaços são, então, estas secções castanhas que podem levar até 3 dados. Então, o jogador irá escolher um dos dados e irá andar obrigatoriamente o número de espaço igual ao valor do dado que escolheu. Se escolher, por exemplo, o amarelo, ele irá andar 3 espaços. 1, 2, 3. Ao chegar àquele espaço, ele então irá adquirir tanto os recursos quanto o número de dados que lá estiverem. Por exemplo, ele então irá adquirir 2 ouros que irá buscar ao armazém geral. Se o jogador se mover para um espaço onde os recursos são a dobrar, ele irá ganhar esses recursos a dobrar a multiplicar por o número de dados que estejam nesse espaço. Neste caso, irá ganhar 4 dinheiros. Além do mais, o jogador poderá também ativar a carta dessa secção. Portanto, existem 4 secções no tabuleiro e cada uma tem uma carta que lhe corresponde. E cada 2 espaços dessa secção, o jogador poderá escolher então utilizar a carta de secção. E poderá utilizar a parte de cima ou a parte de baixo dessa carta. A descrição destas cartas está no livro de regras. Quando ativa um dado, o jogador também irá ativar o bónus se o tiver no seu tabuleiro de jogador. Neste caso, se jogou o vermelho, ele iria ativar então o espaço do vermelho. Neste caso, ele iria dar uma joia roxa que irá colocar aqui. Os recursos de pedra, madeira, ouro,
joias e tijolos são colocados na régua que o jogador tem no seu tabuleiro de jogo. Há um máximo de 10 recursos. Lembrando que estas estandartes também ocupam espaço, que só poderão, então, colocar no seu sítio recursos quando estes estandartes forem colocados nos vários sítios da catedral. Um jogador não poderá descartar recursos para colocar novos recursos. As opções de recolher recursos, ativar cartas e ativar os bónus no tabuleiro do jogador podem ser feitos pela ordem que se quiser depois da movimentação do dado. A um jogador é permitido andar mais espaços com um dado da sua cor ou o dado branco se pagar dinheiro por isto. Por exemplo, o jogador azul poderá andar, em vez de só 6, ele poderá andar 7 ou até 8 espaços, pagar 1 ou 2 dinheiros. O mesmo se passará com este, por exemplo. Se eu quiser andar com o dado branco, 2 espaços, ele apesar de ter 1, eu posso pagar 1 dinheiro e andar 2 espaços. Atenção, se eu quiser mover um dado e esse dado não couber no espaço, eu não poderei mover esse dado. Poderei, no entanto, pagar, se puder, dinheiro para mover mais além. Depois do jogador fazer as suas ações de recolha e de ativação, ele irá então lançar todos os dados que estão na secção que acabou de ativar. Irá colocá-los de volta com os novos valores nessa secção. Existem então 2 ações de bónus num jogo de The Red Cathedral que podem ser feitas. O jogador poderá então pagar 1 ponto de prestígio para ganhar 2 dinheiros e poderá fazer isto tantas vezes quanto quiser. E uma vez por turno ele poderá pagar 1 ponto de prestígio para rolar os dados todos de uma secção. A outra ação que o jogador pode fazer no seu turno é a construção de uma secção da catedral. Para isso o jogador irá escolher até 3 recursos que estão na sua régua de recursos no tabuleiro de jogo e poderá espalhá-los pelos vários locais, pelas várias secções que tem reclamadas. Por exemplo, eu posso dividir, posso colocar aqui um barro, posso colocar aqui uma pedra e, se quiser, posso colocar neste lado uma joia. Mas o máximo que eu posso colocar é 3 recursos naquela jogada. Quando existirem os recursos iguais aos recursos necessários para construir essa secção será pontuada. De que forma? O jogador irá ganhar 7 pontos de renome e irá ganhar o dinheiro que está aqui. Neste caso, 3 dinheiros. Esses recursos serão voltados para o armazém geral e a carta será voltada para a frente. Se eu ser construída uma secção, como é o exemplo desta daqui, existirem secções por baixo que ainda não foram construídas e que não são nossas, o jogador cujas secções ainda não foram construídas irá perder tantos pontos como secções que estão construídas acima dele. A outro tipo de construção que o jogador pode fazer, em vez de secção, é construir ornamentos. Existem então 3 tipos de ornamentos: a porta, as janelas e a cruz. Para construir um ornamento, o jogador terá que dar o recurso que está por cima: madeira para a porta, pedra para a janela e ouro para a cruz. E poderá, se quiser, dar uma ou 2 joias. Se der uma joia, ele irá ganhar imediatamente 1 ponto de prestígio. Se der 2 joias diferentes, isto é, uma verde e uma roxa, ele irá ganhar 3 pontos de prestígio imediatamente. Então, para construir uma
janela, ele só poderá construir então nas partes do meio, pagando então uma pedra. E se quiser, joias. Para construir uma porta, ele só poderá construir na parte de baixo, nas portadas, pagando uma madeira e, se quiser, joias. E finalmente, ele só poderá construir as cruzes, se a tiver aqui, com certeza. E se assim for, ele poderá pagar um ouro e as joias que quiser e colocá-la na topo de uma cúpula já construída. Qualquer um destes ornamentos só pode ser colocado em peças que já estão construídas. Um jogo de Red Cathedral termina quando um jogador construir 6 secções, na totalidade 6 secções da Catedral de São Basílio. Quando isso acontecer, todos os outros jogadores têm direito a mais um turno. E aí o jogo irá terminar de vez, irá-se proceder à pontuação final. Depois de terminar o jogo, os jogadores irão imediatamente puxar os seus marcadores para o ponto de prestígio imediatamente atrás. E irão contar então a sua pontuação a partir daí. Então, na pontuação final, os jogadores irão somar todos os seus recursos que sobrem e os seus dinheiros, irão somar tudo e por cada 5 deste dinheiro e recursos irá ganhar um ponto de prestígio. Depois irá-se proceder à pontuação das várias torres da catedral. Cada torre irá valer um determinado número de pontos de acordo com o número de secções construídas nessa torre e o número de ornamentos construídos nessa torre. Por cada secção construída numa torre, irá ser então 2 pontos e por cada ornamento construído nessa torre irá valer 1 ponto. Por exemplo, esta torre daqui irá valer 2, 4, 6, 8, 9, 10 pontos. Depois iremos pontuar cada torre de acordo com a maioria dos estandartes e dos ornamentos presentes nessa torre. A pessoa que tiver mais secções e ornamentos construídos numa torre irá ganhar o total da pontuação dessa torre. O segundo que tiver mais secções e ornamentos construídos nessa torre irá ganhar metade desses pontos totais. O terceiro irá ganhar metade da metade e assim por diante. Esta torre vale 10 pontos. Iremos ver quem tem mais construções feitas nesta torre. Então, o amarelo tem 1, 2, 3, 4 construções. O azul tem 1, 2, 3. O vermelho não tem construções nenhumas porque esta não chegou a ser construída. Portanto, ele não irá ganhar pontos nenhuns. Então, o amarelo é aquele que tem mais. Portanto, ele irá ganhar 10 pontos. O azul tem segundo e irá ganhar 5 pontos. Todas as torres serão pontuadas desta forma. Em caso de empate, por exemplo, esta torre daqui, que tem 3 azuis e 3 vermelhos, os jogadores irão somar a pontuação respectiva a esses lugares e irão dividir a meio essa pontuação dividida por os 2 jogadores ou por o número de jogadores que estiverem empatados nessa torre, arredondado para baixo. Depois de contados os pontos, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, quem tiver construído mais secções na catedral será o vencedor. Se ainda persistir o empate dos empatados, quem tiver construído mais ornamentos na catedral será o vencedor. Se ainda assim persistir o empate, os jogadores empatados irão compartilhar a vitória. E é assim como se joga a The Red Cathedral. Depois de saberes como é que se joga a The Red Cathedral, vamos saber as minhas opiniões. E, como sempre, vamos começar com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos deste jogo. E, então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é, sem dúvida, dos componentes. Os componentes são fabulosos para este jogo. As joias, os recursos são de madeira
diferentes. Os tabuleiros de jogador são trabalhados, portanto, não são quadradões, portanto, têm um formato diferente. Existem, então, N razões para que este jogo e a qualidade, preço e componentes é fora de série. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do rondel. Da rondel onde vamos pescar os recursos. Eu gosto daquele movimento, gosto com os dados, gosto de fazermos as ações secundárias das cartas. Portanto, eu acho que aquela rondel está muito bem trabalhada, muito bem conseguida, com várias hipóteses. Pode dar, às vezes, ali uma falha, porque às vezes ficamos um bocadinho frustrados porque queremos mover um dado e aqueles recursos dão sempre iguais, por alguma que outra razão. Acontece poucas vezes, mas também podemos gastar dinheiro com isso. É por isso que eu gosto mais, por este rondel, este mecanismo, está muito bem conseguido neste jogo. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é da ativação dos dados do nosso tabuleiro. Portanto, quando nós utilizamos aquelas peças de bónus que vamos colocar no nosso tabuleiro, quando usamos aquele dado, nós ativamos também. Eu adoro este combo, esta ação a mais que nós podemos utilizar. Gosto destas combinações e destas ações em cascata. É uma dos meus mecanismos favoritos e está muito bem conseguido. E principalmente adoro a parte de utilizamos então o dado, ativamos o dado de acordo com o dado que nós utilizamos. Podemos ativar um dado que também está no board. Acho muito giro esta combinação de dados e esta cascata de ações com então as peças de bónus no nosso tabuleiro. O que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos da arte. A arte está interessante, mas eu acho que peca pela arte da caixa, portanto, a arte da frontaria da caixa. Eu gosto, por exemplo, das personagens, gosto da arte das cartas, gosto até da arte que está na rondel, mas não sei porquê, não sou muito fã desta arte, da caixa de frontaria. Portanto, para mim, é um mais ou menos apenas. O que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos é algo que tira uma possibilidade, que é só podemos mover o dado branco ou o dado da cor do nosso tabuleiro com dinheiro. Não sei porquê, porque esta, escolha de design, etc, mas uma necessidade, ou melhor, uma razão prática, não a vejo. Só apenas cortar, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que não estou a ver a razão de não podermos usar para mover dados de qualquer cor. Acho, então, esta razão de movermos só os dados com o dinheiro a mais, não acho muito bom e é por isso que eu gosto menos. Depois de saber o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos, vamos saber então as minhas opiniões finais e globais sobre este The Red Cathedral da Avid Games. E eu adoro este jogo. Adoro o formato, adoro, começando logo, já disse, estas componentes e a relação qualidade-preço deste jogo, tanto em componentes como em jogo, em mito, em profundidade que este jogo tem. Gosto imenso deste jogo. Gosto muito da rondel, do mecanismo da rondel, das cartas de setor, estão muito boas. Algumas mais poderosas que outras, mas gosto dessa escolha multiplayer, não só de sabermos os recursos que queremos adquirir, mas também as cartas que queremos ativar. E estas cartas às vezes são a diferença da nossa vitória, ativar aquelas cartas no momento certo, especialmente quando utilizamos as cartas para transportar recursos, além da ação normal de construção. Acho extremamente interessante este jogo. Acho que é um jogo que tem um bom nível de dificuldade, não extremo, mas tem uma grande profundidade de combinações. Adoro de usar as peças de oficina, portanto, aquelas peças de bónus que retiramos das torres,
e colocamos no nosso tabuleiro, que são ativadas com os dados que utilizamos. Adoro, adoro. Não gosto, portanto, se calhar é uma coisa que é assim, não vejo muita razão de haver dois tabuleiros, ou melhor, duas versões, uma versão chamada base ou normal e uma versão avançada. O jogo não difere quase nada daí, só jogo mesmo a versão dita avançada, assim se possa dizer, porque não vejo lógica de jogar a outra, mas o jogo em si é fabuloso e é isso mesmo. Eu aconselho, se vocês são fãs de Eurogames, se são fãs de jogos de recursos, de gestão de recursos, de construção, de combos e combinações e ações em cascata, vocês devem adquirir este The Red Cathedral. É muito bom. É um jogo que eu gosto bastante. E pronto. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. E até lá, até ao próximo vídeo.